Então nós estamos aí tratando, irmãos, das festas judaicas, a relação com Jesus. Essa é o tema 4, né, a parte 4. Lembrando aí que nós estamos estudando o contexto da lei cerimonial, que já foi cumprida. Nosso objetivo aqui não é ressuscitar aí as celebrações das festas do Antigo Testamento, muito pelo contrário. Nós já vimos que o Novo Testamento nos libertou disso, através da obra de Jesus, mas ao mesmo tempo, muitos detalhes do ministério terreno de Jesus só são compreendidos à medida que nós entendemos esse contexto histórico, tradicional, cerimonial, da lei cerimonial em específico, né? Das festas solenes. E aí, além do sábado semanal, nós vimos que Deus estabeleceu as festas solenes, das quais ainda existem os 7 sábados anuais. Então, relembrando aí as festas começam com a Páscoa, depois com pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Nós já estudamos a festa da Páscoa, já estudamos a festa de pães asmos, né? Demos um geral, obviamente, né? Esse é o 4º tema, que nós já estudamos de um modo geral as festas, os compromissos, o Moedim, né? Que as convocações solenes de Deus. Vimos como que formou a questão do calendário judaico, a questão da criação dos grandes luminares e o objetivo desses luminares para marcar a agenda de Deus com o seu povo. E aí estudamos a festa da Páscoa e também a festa de pães asmos, inclusive dando uma ênfase na festa de pães asmos, quando a festa que trata do sepultamento, da ressurreição, a preparação para a ressurreição do Senhor Jesus. E aí, inclusive, quebramos alguns paradigmas, né, históricos, entendendo que os feriados ou os sábados que referem o Evangelho não necessariamente se referem aos sábados semanais, mas sim aos sábados cerimoniais, ou sábados anuais, ou sábados grandes. E aí, cronológico dos evangelhos, nós vimos que Jesus, então, cumpriu rigorosamente com a promessa do sinal de Jonas. Ele passou exatamente 3 dias e 3 noites no ventre da terra, como havia dito, prometido, como sinal de que de fato era o Messias, e que, portanto, ele não morreu na sexta-feira, como a tradição católica e cristã, né? Até mesmo reformada, tem durante séculos aí nos ensinado, mas que, na verdade, ele morreu numa quarta-feira, e isso é possível comprovar pelo estudo cronológico dos registros aí dos evangelhos e o entendimento correto a respeito do significado de sábado grande ou do sábado cerimonial ou sábado anual, que era o primeiro dia da festa de pães asmos e o último dia também da festa de pães asmos. Então, durante uma semana, você tinha pelo menos 3 sábados ou 3 feriados, 3 sabat, né? O primeiro dia da festa de pães asmos, o sábado semanal que caía nessa semana, a festa era de 7 dias, e o último dia de pães asmos também era considerado sábado. E por isso, numa única semana, você tem 3 feriados religiosos, 3 feriados santos. E como nós historicamente não estávamos entendendo a cronologia bíblica com essa nomenclatura que o judeu fazia do sábado, e nem da mistura, né, da festa de Páscoa com festa de pães asmos sendo a mesma coisa, tanto que os evangelhos dizem isso, né, estava para começar a Páscoa, que os judeus chamam de pães asmos, e vice-versa. E aí, diante desse entendimento, nós chegamos e concluímos, né, na última quarta-feira que estivemos juntos para estudar sobre o tema, a questão dos pães asmos. Ainda estamos na semana de pães asmos, né? Só que dentro da semana de pães asmos, tem mais uma festa embutida. Então, além da Páscoa, pães asmos, nós temos mais uma festa embutida aqui, que é a festa das primícias, ou o Bikurim, então, que é o nome que se dá. Para tanto, eu convido você, então, a abrir a palavra do Senhor, lá em Levítico, capítulo 23,
que é o texto berço, né, que fala das solenidades, que fala das festas solenes, e vamos relembrar aí alguns versos. Levítico capítulo 23. As festas solenes do Senhor. Começa tratando aí do sábado semanal, né? E depois vai entrar na instituição da festa das primícias. Mas vamos relembrar aí a partir do verso 3. Do verso 9 a 14 é que ele vai tratar das primícias, mas vamos relembrar aqui. Então, o verso 3 diz... Eu vou até ler antes, né? Desde o início. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações. Agendamento, né? O Moedim lá. São essas as minhas festas. A primeira é o sábado semanal. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Então esse é o sábado semanal. Aí, das festas cerimoniais, aí nós temos a partir do verso 4. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então essa é a primeira festa. Isso no dia 14. No dia 15 e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. Então, já é embutido 2 festas juntas. No dia 14 começa a festa da Páscoa, no dia 15 já começa a festa de pães asmos. E ele diz: 7 dias comereis pães asmos. A festa de pães asmos, então, tem a duração de 7 dias. No primeiro dia, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. É como se fosse um sábado. Mais 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então, o dia 15, que começa pães asmos do primeiro mês, é como se fosse um sábado. É santa convocação, nenhuma obra servil fareis. E aí são 7 dias, o último dia, então, da festa também é considerado sábado. Agora, presta atenção na sequência aqui, que é o que nos interessa hoje. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, ou seja, era uma festa para começar a celebrar somente quando eles entrassem na terra prometida. Quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a vossa messe, ou seja, colher, né? Então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Então é uma festa que apontava para o futuro, que apontava para a promessa de que eles entrariam na terra prometida, eles iriam plantar, e quando eles estivessem na terra e já tivesse plantado, eles iam celebrar a Páscoa, celebrar pães asmos, e então, nesse dia aqui, iriam lá colher um molho, um feixe da plantação, para ir apresentar ao sacerdote, tá bom? Então, trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote, este moverá, né, o molho perante o Senhor para que sejais aceito. Então havia tudo um ritualismo, né, tinha que ser lá com a figura do sacerdote, pegando o feixe de cada um, aquela coisa toda. E quando que ia ser feito isso? Verso 12. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia imediato ao sábado, esse sábado aqui é o sábado semanal. Então, no dia imediato ao sábado é semanal, sábado semanal, dia imediato ao sábado, domingo, tá? Então, no dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá.
No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 rimo. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. Então, vamos recapitular aqui. Dia 14, lembrando que o dia judeu começa no pôr do sol. Então, o sol se pôs no dia 13, começa a contar o dia 14. Então é Páscoa. Ele já tinha matado o cordeirinho na tarde do dia 13, e aí virou o dia, que já é dia 14, ele então vai preparar a Páscoa, vai comer essa Páscoa durante a noite inteira. Lembra disso? No outro dia amanheceu, que é dia 14 ainda, se sobrou alguma coisa, ele tem que queimar tudo aquilo que sobrou. Tá? Já comendo pães asmos. Jesus então celebra essa Páscoa com os discípulos à noite, dia 14, come a Páscoa, sai de madrugada, vai lá, Getsêmani, tem um momento de oração dele, de início de sofrimento. Os fariseus, os escribas, os sacerdotes se reúnem, mandam lá a guarda do templo, debaixo da traição de Judas, prende ele de madrugada, trazem para o Sinédrio, fazem o julgamento, só que eles não têm o que fazer, porque eles estão debaixo do Império Romano. Espera amanhecer o dia, levam Jesus para Pilatos, depois para Herodes, volta para Pilatos, e aí recebe a punição, isso tudo dia 14. Morre, né? É crucificado no dia 14, meio-dia, até as 3 da tarde. 3 horas da tarde ele entrega o seu espírito. Então há toda aquela terremoto, aquela coisa toda, o véu do templo se rasga, e aí então José vai lá, pede autorização para Pilatos para tirar o corpo de Jesus, né? Das 3 às 6, você tem aí 3 horinhas para que aconteça isso. Eles vêm, então perto já da virada do dia, tiram Jesus da cruz e deposita o corpo nessa virada do dia, que eles falam, estava para começar o sábado, e que nós vimos que era um sábado grande, portanto não era sexta-feira, era um sábado grande. E aí então, Jesus é sepultado. No dia 15, começa então a contar a festa de pães asmos. São 7 dias. Então você tem, o primeiro dia era sábado grande, o dia 15 era um sábado, um feriado. Aí 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tudo bem? Então nós temos aí os 7 dias. Como são 7 dias, independente de quando vai começar, em algum momento aqui vai ter um sábado semanal. Pelo que nós estudamos lá cronologicamente, então Jesus morreu na quarta-feira. Então, dia 15 foi quinta. Sexta-feira, as mulheres compraram o que tinha que comprar para fazer os perfumes, aquela coisa toda. Os fariseus foram lá, pediram para colocar a guarda no sepulcro, piriri pororó. Veio o sábado semanal. Tudo bem? Sábado grande, na quinta. Sábado semanal. Aí ninguém fez nada, e aí no domingo houve a ressurreição. Só que, segundo o texto levítico, no dia imediato ao sábado, ou seja, no domingo, o que celebra? As festas das primícias. Então, Jesus, ele ficou quinta, sexta e sábado, né, no ventre, e aí no domingo nós sabemos que ele ressuscitou. Jesus ressuscita, então, no dia das primícias. E isso aqui tem um significado importante, porque Jesus é a primícia dos que dormem, o primeiro ressuscitado para a eternidade. Porque todos os outros que ressuscitaram, mas morreram de novo. Ele não. Então, há um momento. Então,
pensando aqui, dia 15 foi quinta, dia 16 sexta, dia 17 sábado, dia 18 do primeiro mês, primícias, que é domingo. Aí depois a festa de Pães Asmos ainda continuava, né? Na segunda, na terça e na quarta. E aí a quarta-feira era feriado de novo. Tudo bem até aqui? Consegui explicar aí ou não? Isso. Então vai do dia 15, são 7 dias. Tá bom? Então, primícia sempre vai cair durante a festa de Pães Asmos no domingo. Vamos imaginar que se porventura Pães Asmos começa na segunda-feira. Então, dia 15, né? Caiu numa segunda, tudo bem. É feriado, segunda-feira. Aí você tem 16, terça, 17, quarta, 18, quinta, 19, sexta, 20, sábado, aí 21, domingo. Vai ser primícias e vai ser o último dia da festa também. Tudo bem? Então, o primícia sempre vai cair no domingo durante os 7 dias da festa, independente de quando vai começar a festa. Se porventura, né, a festa começou no sábado, no outro dia já é primícia. São 7 dias, então sempre vai ter um domingo aqui nesses 7 dias, e quando for o domingo vai ser a festa das primícias. Então vamos lá, a instituição da festa das primícias. Então, segundo nós lemos, é no dia seguinte ao sábado semanal, durante a festa dos Pães Asmos. Então, logo depois da festa dos Pães Asmos, começou, na hora que cai o domingo, já é festa das primícias. Então, sempre será domingo. Dentro da tradição católica, eles celebram a Páscoa sempre no domingo. Né? Mas não. Eles celebram a Páscoa. O católico celebra a Páscoa. Por isso que chama domingo de... Não chama domingo de ressurreição? Não. Chama domingo de Páscoa. Nós, protestantes, não celebramos a Páscoa. A gente até usa o termo como o judeu usava, mas nós celebramos a ressurreição, que se deu no domingo, que na verdade é festa das primícias. Então, se o catolicismo fosse fiel à tradição bíblica, não seria a Páscoa, seria o domingo das primícias. Porque sempre o domingo vai ser das primícias. Só que como é da semana da festa de Pães Asmos, que o judeu chama tudo de Páscoa também, então ficou domingo de Páscoa. Só que para nós, cristãos reformados, nós não celebramos a Páscoa. Porque a Páscoa exige oferta, sacrifício, holocausto. Jesus já fez isso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo chama Jesus de o Cordeiro Pascal. Então o que nós celebramos não é Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Cristo. E sabemos que dia que foi a ressurreição. Que foi no domingo de primícias. Porque foi no dia que ele ressuscitou. Então, festa das primícias, no caso aqui dos judeus, sempre caiu no domingo. E aí, então, com a relação com o ministério terreno de Jesus, Jesus ressuscitando no domingo, então Jesus ressuscitou no domingo da festa das primícias. Então, e é sempre no domingo, porque a festa das primícias nunca mudava. Tinha que ser sempre no domingo. E outra coisa importante da festa é que a festa das primícias inicia a contagem para a próxima festa. Então, acontecia o domingo de primícias. Você ia contar 7 semanas, 49 dias. E aí, no dia subsequente, que também vai cair sempre no domingo, você teria, então, como dá 50 dias, você teria a festa dos 50 dias, ou a festa do do Pentecostes. Então, a festa das primícias era importante, porque quando caía aquele domingo durante a semana de Pães Asmos,
o judeu já começava a contar os 50 dias para celebrar a festa do Pentecostes. Então, Jesus ressuscitou num domingo e o Espírito Santo foi derramado 50 dias depois da ressurreição de Jesus, também num domingo, porque Pentecostes sempre cai porque é sempre 50 dias depois de primícia. Então essas datas são sempre no domingo. É por isso que o cristianismo passa a guardar, não na perspectiva cerimonial, mas na perspectiva moral, o dia de descanso, sempre aos domingos. Jesus ressuscitou no domingo, o Espírito Santo foi derramado no domingo, era assim que os primeiros cristãos faziam, né? João recebeu a última revelação no domingo, e são vários detalhes que apontam, então, para esse dia como um dia de consagração ao Senhor. Tudo bem até aqui? A Júlia está fazendo conta aí, o que é a Ana Júlia? Dos 7 dias lá? Mas vai até dia 22, né? É porque o problema do judeu é que começa o dia na noite. Então começa na virada da noite, para nós é uma loucura fazer esse tipo de conta, porque, igual hoje, né? Nós estamos aqui na noite de quarta-feira do dia 8 de novembro. Se fôssemos judeus já era quinta. Já é quinta. Quinta-feira começou no pôr do sol. Né? Então, nosso estudo bíblico é de quinta, tá bom? Né? Na perspectiva judaica. Então, isso como a gente está acostumado com o dia, né? Terminando meia-noite, a gente fica complicado. Mas lembra, judeu era sempre, houve tarde e manhã. Quando Deus criou, vai lá para Gênesis, houve tarde, ou seja, noite e dia. Tarde e manhã. Então começa o dia ao pôr do sol e termina ao pôr do sol. Tudo bem? Então vamos caminhar mais um pouco. Então, como eu disse, inicia aqui o período de contagem, preparando aí para a segunda festa de peregrinação, a festa das 7 semanas. Das 7 festas judaicas, Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação e Tabernáculos, dessas 7, existem 3 festas que nós chamamos de festa das peregrinações, porque exigia que o povo saísse das tribos e viesse aonde estava o tabernáculo, onde estivesse o templo, ou no caso em Jerusalém com a construção do templo. Então a festa da Páscoa, eles tinham que vir para Jerusalém. E já ficava lá, né, esse tempo todo aí, porque a festa da Páscoa juntava com Pães Asmos e tal, mas era na Páscoa. Pentecostes, eles tinham que vir de novo. Por isso que Atos 2 vai dizer que quando foi derramado o Espírito Santo, nós vamos estudar isso mais para frente, havia judeu de todas as nações do mundo habitando em Jerusalém. Por quê? Porque era exigência da lei. Eles tinham que vir para Jerusalém na festa de Pentecostes. E a última festa de peregrinação é a festa de tabernáculos. Então são 3 festas de peregrinação. Tá bom? Olhando aqui ainda em Levítico 23, vamos entrar um pouquinho aqui no verso 15. Para que você entenda aí a importância das primícias para iniciar a contagem para Pentecostes. O verso 15 diz assim, ó: contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado. Qual que é o dia imediato ao sábado? Domingo, que é o dia das primícias, tá? Desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. Então veja, falando do dia de Pentecostes, você vai contar o quê? 7 semanas inteiras. Até ao dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Por isso 5, penta, né? Então por isso Pentecostes. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. E aí ele vai tratar do que tinha que trazer para fazer as ofertas, as oferendas e os holocaustos da festa de Pentecostes. Tudo bem? Então a festa de primícias ela é importante porque ela sempre cai no domingo e a partir dela você tem a contagem de 50 dias para celebrar a festa dos Pentecostes. É tudo amarradinho. Tudo bem? Isso ainda, irmãos,
dentro da perspectiva da primavera. Que são as festas da primavera. Começa no primeiro mês de primavera, né? Você tem as 3 principais, e depois, no finalzinho da primavera ainda, você tem Pentecostes. Aí vem o verão, que não tem festa nenhuma. E lá no 7º mês, aí no outono, você tem mais 3 festas. Então você não tem festa nem no verão e nem no inverno. Festa solene. Tudo bem? Então vamos lá, vamos caminhar. Qual que é o significado então da festa das primícias? Né? O que ela aponta? Ela vai primeiro apontar para a realidade do reino. Por que ela aponta para a realidade do reino? Porque ela só podia ser celebrada quando o povo estivesse aonde? Na terra prometida. Lembra que a Páscoa foi celebrada ainda lá no Egito? Pois a mesma coisa. Depois eles passaram 40 anos no... Podiam celebrar primícias? Não. Celebravam Páscoa, celebravam Páscoa, celebravam outras festas. Só que primícias não. Porque a primícia só ia ser celebrada quando eles entrassem na terra e tivesse a primeira colheita lá para colher. Então é uma festa que aponta para a realidade do reino. É uma festa que seria celebrada com a chegada da terra prometida, com o início do reino. Jesus ressuscitando no dia de primícias é interessantíssimo na perspectiva espiritual, porque é um marco da inauguração definitiva do reino. Por isso que ele diz para os seus discípulos na Páscoa que eles estavam tomando a ceia e que depois eles beberiam de novo aquele cálice já no contexto do reino. Jesus, depois de ressuscitado, quando ele come e bebe com os seus discípulos, já está comendo e bebendo dentro da realidade do reino. Porque a festa das primícias apontava para a realidade do reino. Significava que eles já estavam dentro da terra prometida. Então, quando Jesus olha para alguns discípulos e fala, muitos estão aqui, não vão passar da morte sem ver o reino. Por que Jesus disse isso para os seus discípulos? Porque com a sua ressurreição ele estava inaugurando o reino. E aí é a grande dificuldade da maioria dos cristãos. Né? Principalmente aqueles que têm dentro da escatologia a perspectiva do milênio ainda a ser revelado no futuro. Né? Que estão aguardando primeiro o arrebatamento para depois inaugurar o reino. Não. O reino já foi inaugurado. Porque se não fosse inaugurado, Jesus tinha mentido para os seus discípulos. Porque ele disse para alguns dos seus discípulos que eles não passariam da morte sem ver o reino. Como que isso pode ter acontecido? Você vai lá para Atos 15, Tiago vai dizer, gente, é Deus restabelecendo o trono caído de Davi. Nós não vamos esperar reinaugurar um reino terreno. Jesus já fez isso. Lucas mesmo 16 vai dizer que o reino não é de visível aparência. Então a festa das primícias, irmãos, aponta para a realidade do reino, a chegada do reino. O nosso rei venceu e ressuscitou, e recebeu autoridade no céu e na terra, ou seja, ele já reina. O evangelho de Mateus, que é o evangelho do rei, aponta ele como aquele que depois da sua ressurreição recebeu toda a autoridade. Ele já reina. Quando você vai para a festa do Pentecostes, Pedro vai dizer, o que está acontecendo é o cumprimento do profeta Joel. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Então, o evento do derramamento do Espírito Santo já está inserido no período que é chamado de últimos dias, que é o período do reino. Então, a festa das primícias, irmãos, não é simplesmente a ressurreição de Jesus, é a inauguração definitiva do reino. É o momento que Jesus assume, é lógico que tem a transiçãozinha, mas assume a autoridade sobre tudo e todos. Mas ele nunca teve? Claro que teve, mas espiritualmente, para a redenção, foi através da vitória na cruz e a vitória da morte. Como que Jesus venceu a morte? Ressuscitando. A partir desse momento, então,
nós temos o reino. E aí o reino começa a avançar e alcançar todas as nações. O cavaleiro branco lá de Apocalipse, que sai vencendo para vencer. O evangelho agora vai alcançar todas as nações. Em contrapartida, nós temos os outros cavaleiros que vêm perseguir e oprimir. Mas a igreja está dentro do contexto de reino e o reino está avançando, crescendo. Tudo bem? Essa é um dos principais pontos que indicava a festa das primícias. Porque era uma festa que só podia ser realizada dentro de um contexto de Canaã. E que nós agora certamente celebramos a ressurreição de Cristo, porque ele já aponta a chegada do reino, o verdadeiro reino de Deus. Tudo bem até aqui? Isso é divisor de águas, viu, irmãos? Muda muito na teologia entender isso aqui. Tá? O que mais? Significa o cuidado divino, a provisão divina. Porque significava que Deus colocaria o povo para dentro da terra e que providenciaria a comida para eles. Eles já estavam colhendo algo que é fruto da provisão de Deus. Então, as primícias apontam para esse cuidado divino. E, ao mesmo tempo, para a confiança nas promessas de Deus. Porque eles tinham, imagina, gente, nós temos mais uma festa para começar a celebrar, só que nós temos que esperar, ainda não entrou na terra. 40 anos ali, ó, na expectativa. E aí, quando nós vamos entrar nessa terra? Quando que nós vamos celebrar? Quando que nós vamos cortar o nosso primeiro feixe? E aí, como que vai ser? E Deus tratando com eles. Então exigia confiança no Senhor. Aponta para o fato, ó, espera. Nós estamos ainda nessa peregrinação, mas um dia nós vamos celebrar as bodas do Cordeiro definitivamente, para toda a eternidade. Aponta para isso também. Tudo bem? Então vamos caminhar, reforçar isso aqui um pouco mais. Enquanto a Páscoa aponta para a libertação e a festa dos pães asmos para a consagração, que era a retirada do fermento, né, apontava para a santidade, primícias indica o crescimento e a apresentação dos frutos que devem ser oferecidos a Deus. Então nós temos aí um período que começa o período da colheita, que é um paralelo para a colheita espiritual que nós temos. Inicia o período da colheita dos povos, das nações, ou aquilo que Isaías chama do ano aceitável do Senhor, que é o período para a gente colher. Os campos estão brancos e nós precisamos fazer a colheita. Por isso, com primícias, com a ressurreição de Cristo, com a vitória dele da morte, começa esse período da colheita. Esse período que vamos colher os frutos que o Senhor já preparou para nós e que são consagrados ao próprio Deus. Jesus ressuscitou nessa festa para se apresentar como primícias ao Pai. É assim que o apóstolo Paulo chama, dá o título, né? Que Cristo é a primícia dos que dormem. Foi o primeiro que ressuscitou para essa nova realidade, né? Lázaro tinha ressuscitado, mas ele morreu de novo. Mesmo depois, durante o ministério apostólico, Dorcas, Eutico, né, aqueles que foram ressuscitados, ressuscitaram, mas morreram de novo. Agora Cristo não, ele ressuscitou para a eternidade, com o corpo já glorificado. Já é a primícia, né? É o primeiro ressuscitado para a eternidade. Então, a sua ressurreição dá início a esse período de colheita espiritual. E como eu já disse, é um ponto importante porque inaugura o reino. Porque o avanço do Evangelho se dá dentro de um contexto da inauguração do reino. Nós somos embaixadores de Cristo e reinamos com Ele agora. É assim que Apocalipse, inclusive, vai nos apresentar. Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre os elementos da festa das primícias. Ainda aqui em Levítico 23, né? Então, quais são os elementos da festa? Era uma festa exclusiva para depois de entrar em Canaã, ou seja, a terra prometida, né? Vê lá Josué 5:12.
Nós estudamos aqui um pouquinho disso, né? E aí nós vemos no capítulo 5, eles consagrando a circuncisão dos filhos de Israel. No verso 10 você tem a celebração da Páscoa. E aí eles, vejam o que acontece, ó. Verso 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, como a lei dizia. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. Isso indica aqui que já era primícias, porque até a primícia eles não podiam comer nada tostado, lembra? Levítico 23 falou, olha, vocês só vão poder comer milho e cereal tostado depois da festa de primícia. Até lá é só pães asmos e água magra. Então, quando diz que eles já comeram, provavelmente o dia 14 já foi no sábado, no dia imediato, que é o que ele está falando aí, no dia seguinte, já era primícias. Por isso eles comeram cereais tostados. Então comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então, a partir daqui, eles começam a celebrar primícias. Quando eles entram na terra de Canaã. Até esse ano aqui, não. Então, apontava para a realidade da terra prometida, né? Do reino, ou seja, da inauguração desse novo período da história. Voltando aqui para o nosso slide, um feixe, né, um molho das primícias da vossa messe eram levadas ao sacerdote. Segundo lá Levítico 23, o verso 14, você tinha que cortar um feixe, né, igual está aí nessa imagem aí, não sei se dá para ver aí o judeuzão ortodoxo, com a foice na mão, ele ia lá e cortava lá a messe, um feixezinho, né, de cevada, e levava lá para o sacerdote. Era uma cerimônia que era realizada inicialmente no tabernáculo e depois, com a construção do templo, em Jerusalém. E isso era necessário para que você fosse aceito. Vamos ver lá? Levítico 23, verso 10 e 11. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este, ou seja, o sacerdote, moverá um molho perante o Senhor, e aí está a finalidade disso. Para quê? Para que sejais aceitos. Então, era como se fosse um momento para ter a aceitação de Deus, né? Ser aceito por Deus, eu precisava de ano em ano me apresentar diante do Senhor e agradecer a Ele pela primeira colheita que eu estava fazendo naquele ano. Tudo bem até aqui? Ótimo. Havia também holocausto. Né? Na sequência aí que nós lemos no capítulo 23 de Levítico, eles tinham que ofertar ainda um cordeiro. Verso 12, né? No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que houverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. Além disso, verso 13, a sua oferta de manjares, e aí dava o tanto que tinha que ser, né? A oferta de manjares, serão 2 dízimas de um efa de flor de farinha amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a sua libação será de vinho, a 4ª parte de um hin. Então nós temos aqui a oferta de manjares, só para você ter uma ideia, um efa, mais ou menos aí 37 litros. Tá? Então,
a oferta serão 2 dízimas de 1 efa. Então seria 20% disso. Tá? Dízimo aí 10%. São duas dízimas de 1 efa. 1 efa, 37 litros. Então você punha aí quase 8, 7,5 litros aí de farinha, né? Você tinha que fazer esse manjar aí. E a libação, que era de vinho, seria a 4ª parte, né? 25% aí de um rime. Um rime era 6 litros. Tá? Então, dava aí 1,5 litro de vinho. Tá? Cada família tinha que fazer isso aí. O que mais? Então, além do feixe, havia o holocausto do cordeiro e as ofertas de manjares, amassada com azeite e queimada como aroma agradável ao Senhor. E aí, a partir desse momento, né, você podia depois comer o trigo torrado, espiga verde, até o dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Você apresentou a oferta, então você podia depois comer o cereal torrado, pão, espiga e tudo mais. Por isso que lá no registro de Josué, a gente entende que eles começaram a festa de pães asmos e no outro dia já era primícias, porque já disseram que cessou o maná, eles já começaram a comer da produção da terra e comeram cereais torrados, que era permitido só depois da festa das primícias. Tudo bem? Ótimo. Qual que é o simbolismo disso? Vamos lá, o simbolismo da festa das primícias. Que primícias aponta para os primeiros frutos, né? Então, o significado. Primeiro, simboliza a consagração e a confiança em Deus, quando lhe oferecemos os nossos primeiros frutos. Veja que havia ano a ano, depois que eles estavam já na terra prometida, eles só poderiam comer determinada coisa da produção depois de apresentar das primícias, dos primeiros frutos, que era simbolizado nesse feixe, né? Nesse molho da cevada, aí, que era a primeira colheita que eles faziam. Simboliza a esperança de que teremos a provisão suficiente e abençoadora durante o resto do dia. Então eles consagravam as primícias ao Senhor, na expectativa e na certeza que Deus iria providenciar durante um ano inteiro de colheita. Nós já estudamos aqui e vimos que as festas cerimoniais, anuais, elas acompanhavam as 7 culturas de Israel, né? As colheitas, então de cevada, trigo, oliveira, videira, né? Os 7. Então ela era uma festa cerimonial com um adereço agrícola. Ela estava sempre envolvida aqui, uma das culturas sendo colhidas. E terminando na festa de tabernáculos, que era a festa da colheita propriamente, que era o período do outono, onde você tem a maior colheita. Então era sempre regada muita fruta, muito cereal, muita comida, que eram 7 dias nos tabernáculos, que é a festa mais alegre deles, e que esse ano, de modo especial, né, a gente não pode negligenciar, que no final dessa festa de alegria de tabernáculos aconteceu justamente a invasão lá do Hamas e a morte lá daqueles jovens todos lá, iniciando aí esse período de guerra. Eles foram justamente no período mais feliz do povo de Israel para acabar com eles, que é a festa dos tabernáculos, que é a festa da colheita, da alegria, da família e tudo mais. Tudo bem? Então, voltando para primícias aqui, simboliza essa esperança de que teremos a provisão suficiente e abençoadora de Deus. Simboliza ao mesmo tempo que fomos aceitos como parte da colheita de Deus. Vamos ver aí alguns versos aí? Dá uma caminhada comigo lá para a 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5, verso 21.
Aqui nós estamos diante daquilo que foi intitulado aí o Ministério da Reconciliação. Eu vou ler verso 18 ao 21. Diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, veja, não só os judeus, mas o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. É o verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, para que nele nós fôssemos aceitos em Deus. A ressurreição de Cristo, irmãos, aponta para essa primícia, né? Por isso, na festa das primícias, para essa primeira oferta de salvação, lá, quando o sacerdote movia o feixe, né, no templo, para que aquele indivíduo fosse aceito. E aí Cristo ressuscitando no dia das primícias é justamente para que a obra dele permitisse que nele todos nós também fôssemos aceitos em Deus. Então há uma relação espiritual que Paulo fala em relação a essa reconciliação. Foi em Cristo que nós somos aceitos. Hoje você não é aceito porque você vai trazer aqui um feixe de, sei lá, de salsinha lá que você planta lá na sua casa, aquela bacia de alumínio. Você não vai vir aqui com um feixe de salsinha e cebolinha para eu chegar aqui, mesmo porque eu não sou sacerdote, mas como se eu chegasse aqui com a salsinha e cebolinha, para você ser aceito. Não é isso. Hoje nós somos aceitos em Cristo. Por isso ele é a primícia. Por isso ele ressuscitou na primícia. Quando ele ressuscita, ele vence. E como ele vence, nele todos nós somos aceitos, né? Aqueles pelos quais Cristo morreu são aceitos, são feitos justiça em Deus. Então essa relação espiritual também com a festa das primícias, né? Você não precisa trazer feixe nenhum aqui, porque Jesus já fez isso por nós. Tudo bem? Vamos caminhar aí. Outros textos, vamos tentar fazer essa caminhada aí. Mateus 13. Mateus 13, 36. Ele vai dizer assim, Mateus capítulo 13, na explicação da parábola do joio, né? Mateus 13, 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E aí ele continua. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Porque assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todo o escândalo os que praticam a iniquidade, e os lançarão numa fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, há uma relação dentro da parábola aqui, o joio, que Jesus veio plantar os seus, né? O inimigo plantou o joio no meio. Mas haverá um momento que haverá a colheita. E aí a separação dos feixes dos filhos de Deus e do joio. Então a ideia aqui de que o Filho do Homem plantou uma lavoura para si e que haverá um momento dessa colheita, aponta justamente para isso. Aqueles que o Senhor vai ceifar, colher para si, para serem aceitos através da obra do Filho do Homem, que é o próprio Cristo Jesus. Tudo bem? Marcos capítulo 4,
Vamos dar uma olhadinha lá? Nós temos a parábola da semente. Ele vai dizer assim: disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. Então sempre nós temos aí esse paralelismo dessas parábolas relacionadas à ideia de que o Senhor plantou para si um povo que vai ser colhido e que vai ser entregue, né? Vai ser colocado na presença do Senhor, né? No celeiro que aponta para o Senhor. E aqueles que não foram vão ser lançados no fogo. Então essa ideia de colher e de apresentar essa colheita ao Senhor em consagração para ser aceita, também é algo que Jesus, durante seu ministério terreno, algumas vezes usa como analogia, como parábola, para mostrar que esse período da colheita, ou essa colheita, essa semente que produz aqui, na verdade somos nós, que um dia também seremos definitivamente colhidos e apresentados ao Senhor. Lucas ainda, capítulo 10, nós vamos ter, do verso 1 ao 4, a ideia do envio, né, dos discípulos, que diz assim: depois disto o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedesse em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros por meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Veja, é uma colheita e uma colheita urgente. E, segundo Jesus, é uma colheita que ainda é grande comparada ao número de trabalhadores. Mas, mais uma vez, ele usa essa ideia do ceifar, do colher, do sair para ceifar, como um símbolo de colher os seus filhos para apresentar a Deus, que é, de certa forma, espiritualmente apontado na festa das primícias. Vamos agora lá para o final do Novo Testamento. Tiago, capítulo 1, verso 18. Onde Tiago usa a expressão, né, primícias, falando que da origem do bem. O verso 16, ele vai dizer assim, Tiago 1,16: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que o quê? Primícias das suas criaturas. A ideia de que somos, então, esse feixe ceifado, né, para apresentar ao Senhor. Então há uma relação da festividade das primícias com a obra de Cristo e, ao mesmo tempo, com Cristo nos consagrando a Deus, nos conduzindo a sermos aceitos em Deus, como sendo esse feixe aqui apresentado de primícias, apresentado ao Senhor. E o último texto aí, dessa sessão, Apocalipse capítulo 14, verso de número 4. Aqui falando a respeito dos remidos, dentro das 7 vozes, né? Tratando aí da primeira voz, o verso 2, né? Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas,
como voz de grande trovão, também a voz que ouvi era como de arpista, quando tange a sua harpa. Entoava um novo cântico, diante do trono, diante dos 4 seres viventes, dos anciãos. Ninguém pôde aprender o cântico, senão os eleitos aqui, que são simbolizados na figura dos 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, ou seja, a vida santa, né? Um exemplo aqui de vida santa, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá, né? Que ideia da fidelidade. São os que foram redimidos dentre os homens. O que está escrito aí? Primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca e não tem mácula. Então, a expressão primícias sempre aponta para essa colheita, de uma colheita para ser aceito por Deus. Então, a obra de Jesus ressuscitando nas primícias aponta para o fato de aqueles que foram alcançados pela obra de Cristo, pelo pagamento que Cristo fez, são agora reconciliados com Deus como primícias, como uma colheita específica para ser aceito por Deus, justificado por Deus, através da obra do próprio Cristo, do próprio Messias. Tudo bem? Então, beleza. Então, festa das primícias aponta aí para essa realidade. Vamos reforçar aqui ainda no tempinho que nos resta, sobre a relação da festa das primícias com Cristo. Então, Jesus aí, primeiro, é a nossa primícia, né? Ele ressuscitou justamente nas primícias por causa disso. Então, a ressurreição de Jesus Cristo ocorre durante a festa das primícias, segundo está registrado lá em Mateus 28, 1 a 5, no primeiro dia da semana, no dia subsequente ao sábado semanal, que era justamente festa das primícias. Nas Escrituras, ele nos é apresentado como sendo primícias, né? Vamos ver aqui alguns textos. Primeiramente, lá em Atos 1:5, Apocalipse 1:5. Você que está aberto em Apocalipse, volta aí para o capítulo 1. Nos é dito assim a respeito de Cristo. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, a primícia dos que dormem, dos mortos, né? E o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus e Pai, a ele glória e domínio dos séculos dos séculos. Amém. Então, ele é apresentado esse como o primogênito dos mortos, o primeiro ressuscitado, a primícia, né, da ressurreição. É um título que aponta para o próprio Senhor Jesus. Olhando para Paulo, quando fala da ressurreição, lá em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 20 em diante, nós encontramos assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o quê? As primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Então o apóstolo Paulo faz essa relação de que Jesus, ao ressuscitar na festa das primícias, é porque ele se coloca como esse primogênito dos mortos, essa primícia dos que dormem, aquele que primeiro ressuscitou, para garantir que fôssemos aceitos e de que também, no dia final, seremos assim ressuscitados. Tudo bem? Vamos ainda ver Colossenses, capítulo 1 e Hebreus. Dá uma respirada funda aí para nós pegar mais esses textos aqui. Colossenses capítulo 1, verso 15 a 18.
falando de Jesus, né? O verso 13, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, remissão dos pecados. Verso 15, este, ou seja, o Filho do seu amor, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, Jesus é a própria primícia, né? O próprio primeiro, aquele que tem a primazia. Hebreus capítulo 1, 6. Vai dizer ainda a respeito de Jesus, né? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adoram. Então, aqui falando de Cristo, mais uma vez usando a expressão de primogênito, ou de primícia, ou de primazia, que aponta para o próprio Cristo. Um outro texto importante aqui, João 12, o Evangelho de João 12, verso 24. Onde ele faz mais uma vez essa analogia do plantar e do colher, né? Falando a respeito de que ele morreria para poder produzir muitos frutos. Então ele vai dizer assim, vou ler o 23. Respondeu-lhe Jesus, é chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então a ideia de que a obra de Cristo é que permitiria uma grande colheita para a honra e a glória do próprio Deus. E a festa das primícias associadas à obra de Cristo aponta para isso, como ele sendo esse primeiro que foi colhido aí. Então Jesus é a primícia oferecida em nosso lugar para nos garantir a provisão na nova Canaã, né? É em Cristo que nós temos a inauguração do reino, é nele que nós temos a certeza da ressurreição, é nele que nós temos a certeza de que fomos recebidos e aceitos por Deus através da justiça dele. Ou seja, a obra de Cristo, o fato de ele ter ressuscitado na festa das primícias, aponta para tudo isso aí. Concluindo, irmãos, o que nós podemos aprender com primícias, com a festa das primícias? Ao mesmo tempo que a festa das primícias é aplicada e realizada em Cristo, também aponta para responsabilidade, para algumas responsabilidades. Primeiro, a de consagrarmos a Deus tudo em primeiro lugar. O fato de ter uma festa em que eles tinham que cortar um feixe das primícias para consagrar e apresentar ao Senhor para serem aceitos, também indica que esse princípio permanece de oferecermos a Deus as nossas primícias, nos consagrarmos ao Senhor, de buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então, nós somos, ao mesmo tempo, cientes de que fomos recebidos em Cristo, que já estamos debaixo da realidade do reino e que, portanto, somos embaixadores de Cristo, como reinos e sacerdotes de Deus, e que devemos, então, viver consagrando a nossa vida, né, ao Senhor, buscando, em primeiro lugar, nos consagrar e servir ao Senhor. Então, consagrar a Deus tudo em primeiro lugar, essa liberalidade em ofertar ao Senhor. Outro ponto que podemos aprender com as primícias é que, da mesma forma que o povo de Israel, ao cortar essas primícias, né, esse primeiro feixe, e consagrar ao Senhor, para só depois poder comer do fruto da terra, aponta para a confiança que o povo tinha e que nós também devemos ter, que a provisão vem sempre do Senhor. É Deus quem garante a provisão da nossa casa, irmãos.
Por mais terrível que sejam os dias, por mais difíceis que sejam os tempos, por mais crises que possamos passar, Deus é aquele que nos sustenta. Se não for o Senhor, nós sabemos, mas eu trabalho, eu que levanto o dia inteiro, tá, meu amigo, mas se Deus não permitir que você levante, você não faz nada. Então, o fruto das obras da sua mão é uma consequência da bondade de Deus em providenciar o necessário. Irmãos, a gente tem experiência nesse sentido, né? Todos nós. Às vezes, um vírusinho de nada nos derruba. Uma virosezinha qualquer deixa a gente acabado. Você não consegue fazer absolutamente nada. Então, eu faço, não sei o quê. Ixi, eu não fico doente nunca. É Deus. E a festa das primícias apontava para que o povo de Israel confiasse na provisão de Deus e, de certa forma, serve como princípio para nós de confiarmos que o Senhor é a fonte daquilo que nós precisamos. O que mais? Que colhemos a produção até o dia final. Até o último dia estamos no período da colheita espiritual. O ano aceitável do Senhor, o período ainda da colheita. Os campos ainda estão brancos. Ainda são poucos os trabalhadores. Mas nós devemos continuar ceifando, colhendo, pregando o Evangelho, anunciando o ministério da reconciliação, de que fomos aceitos em Cristo Jesus, fomos recebidos em Cristo. O ministério da reconciliação que nós lemos lá em 1 Coríntios. Então, nós somos chamados ainda. A festa das primícias aponta para o fato de que a colheita foi iniciada com a ressurreição de Jesus. E só vai terminar quando Ele voltar. Então, estamos ainda no período da colheita. Precisamos ainda pregar o Evangelho. Precisamos ainda anunciar até o dia final que só Jesus Cristo é o nosso Senhor e nosso Salvador. Precisamos pregar, precisamos colher os frutos que o Senhor já plantou e que estão aí simplesmente esperando que alguém vá lá e os colha para a honra e glória do Senhor. Amém? E apresentarmos frutos de arrependimento e de crescimento em nossa vida, para sermos aceitos. É aquilo que João 15 trata, que são essas obras consequentes da fé, né? João 15,16, não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu que vos escolhi e vos designei, para que vades e deis frutos, que o vosso fruto permaneça. A festa da colheita, que é o início, né, da produção no calendário de Israel, aponta para isso, para o fato que nós fomos chamados em Cristo para produzir frutos e frutos permanentes. Quando a palavra de Deus cai no nosso solo, né, ele deve produzir, como a palavra do semeador, 30, 60, 100 por um. Ele tem que produzir com perseverança. Vai usar o termo de Lucas, né? Lucas, nessa passagem paralela, ele não usa a expressão 30, 60, 100 por um, mas ele diz frutos permanentes, ou seja, uma produção constante. Então, já que o período da colheita foi inaugurado na ressurreição de Jesus, e nós fomos agregados a esse ministério da reconciliação, nós precisamos produzir frutos, irmãos. Nós precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar, consagrar nossa vida ao Senhor, sabendo que em Cristo nós já fomos aceitos e que é o período da colheita. O período da colheita é agora. O tempo que temos para colher é agora. E que nós assim devemos fazer. Inaugurado com a ressurreição de Jesus, esse novo tempo, né, esses últimos dias que ainda estamos vivendo, mas é o período para colhermos. Da mesma forma que um dia nós já fomos colhidos, para que nós possamos agora, como instrumentos desse ministério da reconciliação, colhermos outros para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Amém. Alguma pergunta específica, irmãos, daquilo que tratamos sobre as primícias?
Tranquilo, meu Celinho? Irmãos, o gostoso é você ver Deus como Senhor de tudo e de todos, né? Que criou todas as coisas, inclusive os grandes luminares, para determinar o tempo de todas as coisas, direcionar o fato de que Cristo morre na Páscoa, é sepultado em pães asmos e ressuscita justamente nas primícias. E aí nós vamos ver que ainda já foi cumprido, que aí no Pentecostes é derramado justamente o Consolador, o Espírito Santo da promessa, né? Então, para cada evento, para cada festa dessa, há uma ação do cumprir das promessas de Deus na nossa redenção. Nós vamos ver, como eu disse no início, as 4 festas de primavera, né? Páscoa, pães asmos, primícias, que é tudo junto, e Pentecostes. Depois vem o verão. Verão, nós somos festa da primavera. Depois tem o verão. Tem festa no verão? Não. O verão é justamente período para colheita, para trabalhar, para não sei o quê. E aí começa o período de outono, que aí tem as outras festas. Que nós vamos ver que, de certa forma, já teve alguma coisa que cumpriu na primeira vinda de Cristo, mas que aponta para muito mais cumprimento na segunda vinda de Jesus. Na primeira vinda de Cristo, ele cumpre as 4 primeiras festas. Tem o verão, que é o que nós estamos vivendo. Quando Jesus volta, nós temos o cumprimento exato das outras 3 festas que faltam. Então isso, conforme a gente for estudando, vai ficar cada vez mais claro aí. E aí, por isso, é importante de entender das festas e da aplicação na obra e no ministério do Senhor Jesus. Tá bom?